Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos, porque também temos psicopedagogos, né? Mas sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série que eu estou gravando, que é Desafio Consultório Virtual. Ou seja, nessa série eu discuto aqui com vocês estratégias para que você, psicopedagogo, psicopedagoga, consiga iniciar os seus atendimentos de forma online, somente com o teu celular, sem gastar um centavo com aluguel, com água, luz, telefone, enfim, nada daquilo que a gente muitas vezes deixa de iniciar as nossas carreiras por conta dessa dificuldade toda, né? E você vai fazer isso somente com o teu celular. Só que não é de uma forma digital, totalmente digital, é de uma forma concreta. Então você vai fazer as crianças colocarem a mão na massa. Então não se preocupe, porque você não vai estar entrando nesse mundo online de telas e fazendo com que as crianças sejam prejudicadas, tá bom? O meu nome é Michele, eu sou pedagoga, psicopedagoga e mestre em educação pela Universidade Federal aqui do Paraná, e a minha linha de pesquisa especificamente foi de cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano. Por isso que eu gosto de falar do meu mestrado, porque realmente eu tive essa experiência, que eu estudei muito a questão da cognição, e é por isso que eu defendo tanto que essa cognição e o desenvolvimento cognitivo infantil tem que acontecer de forma concreta. E é por isso que hoje eu tô aqui nessa empreitada de tentar ajudar os meus colegas a fazerem esses atendimentos online, porque realmente eles são extremamente importantes nesse momento, mas que a gente faça isso de uma forma respeitosa, né? Que a gente não precise sair fora aí do que nós acreditamos que seja importante para a aprendizagem ocorrer de uma vez por todas, né, gente? Então eu separei aqui, o tema de hoje é: não sei por onde começar meus atendimentos online, tá? Não sei por onde começar. Essa é a pergunta que eu mais tenho recebido. Gente, Michele, não sei por onde começar, nunca fiz um atendimento online, não tenho clínica, não tenho consultório, não tenho nada, acabei de pegar meu diploma na mão, o que eu faço? Tá? E aí eu separei aqui umas perguntas então para responder para vocês, tá? A primeira delas, gente, é assim, ó. É a mais importante de todas no meu entendimento. Michele, eu não tenho nenhum aprendiz ainda. Então, assim, como que eu vou fazer atendimento, seja presencial ou online, né? Se eu não tenho nenhum aprendiz ainda. Então, gente, para começar, tá? Eu separei uns dados aqui para trazer para vocês que são extremamente importantes. Para tudo que você está fazendo e olha isso aqui, gente. Eu digitei aqui naquele negócio de impulsionamentos ali do Facebook, que eu nem sei dizer o nome direito, como que você faz lá, você seleciona os públicos lá para impulsionar, né? Aí você vai lá colocar um dinheirinho para ter marketing, né? Para você conseguir vender alguma coisa pela internet ou divulgar o teu trabalho, enfim, tá? Aí eu separei aqui uns exemplos para vocês. Gente, olha só, a cidade de Curitiba, que é onde eu moro, tá? Tem 14 mil pessoas com pais, tá? Pais de crianças de 6 a 8 anos, 14 mil pessoas, tá? Então você vai comparar isso com a quantidade de pessoas que tinha no meu bairro, a quantidade de famílias que eu poderia atender, né? Vamos supor ali no bairro onde eu sempre atendi, tá? Que tinha ainda, que era um bairro excelente, porque, nossa, tinha 3 escolas imensas ali e escolas muito conhecidas, tá? Então vamos chutar que cada escola daquela ali, uma tinha 600 famílias, a outra devia ter mais umas 1000, enfim, vamos chutar no máximo, tá? Um leque de 3 mil famílias, tá? Que eu pudesse ali, sei lá, fazer uma panfletagem, divulgar meu trabalho, que fosse do boca a boca, de uma família para outra, tá? Então aqui a gente já começo mostrando para vocês que em Curitiba tem 14 mil pais, né? Pessoas que estão cadastradas aqui nas redes sociais que têm filhos em idade de 6 a 8 anos, tá? E quando eu falei ali pra vocês essa estimativa de uns 3 mil, eu tô falando de todas as famílias, de todas as escolas e de todas as idades. Aqui eu estou falando somente de 6 a 8 anos, tá? Que mais, gente? Daí eu tirei aqui, por exemplo, tá? Um exemplo, vamos supor, de uma cidade. Eu quis tirar uma cidade que não fosse nem tão pequena, mas também nem tão grande como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? E eu escolhi Araçatuba. Araçatuba tem 200 mil habitantes, tá?
Então, ó, os pais de 6 a 8 anos em Araçatuba deu 6.400 usuários, tá, das redes sociais. Gente, quando eu falo Facebook, é Facebook e Instagram, tá? Se você não sabe disso ainda, o Facebook e o Instagram, eles são a mesma coisa, né? Então a gente vai pôr lá o impulsionamento, o dinheiro vai dar pros dois. Tem um jeito de impulsionar lá que vai para um e para outro, mas resumindo a história, o público é o mesmo, tá? Não tô dizendo que todas as pessoas que usam o Instagram usam o Facebook e vice-versa, não é isso. Tô dizendo que quando você vai fazer um impulsionamento no Instagram, você utiliza uma plataforma do Facebook, tá? Porque no final das contas o dono é o mesmo, né? Vocês já sabem disso, eu acredito. Mas enfim. Aí, gente, então, parem pra pensar, tá? Aí, beleza, o que eu tô falando pra vocês já são dados alarmantes, né? Não são? Vamos falar lá, ó, que eu tô falando de 3.000 famílias que eu devia, de repente, ter ali uma possibilidade de atingir no meu bairro, tá? Lembrando de todas as idades, né? E aí eu pulo aqui para 14.000 só de 6 a 8 anos no âmbito virtual aqui, certo? Só que isso, gente, eu tô falando Curitiba. Se eu for abrir o meu leque pro Paraná, tá? Porque tinha muita gente que me procurava, por exemplo, para fazer atendimento comigo. Muita gente de Guaratuba, de Fazenda Rio Grande. Nossa, região metropolitana de Curitiba eu atendia muito. Daí eles iam sábado de manhã. Às vezes não vingava o tratamento porque tinha essa dificuldade de locomoção, sabe? Então era bem complicado isso. Mas tinha famílias que eram lá super assíduas e iam, né? Enfim, se eu abrir esse leque pro Paraná, eu entro em 48.000 pais que tenham crianças entre 6 e 8 anos, tá? Eu não tô falando de todas as idades, porque aqui eu tô falando de 6 e 8 anos. Eu queria só trazer uma amostra pra vocês, tá? Do que eu consegui tirar ali. Gente, se eu abrir esse leque pro Brasil, calculem isso, tá? O Brasil hoje tem 211 milhões de habitantes, tá? Então, esses 3.000 lá que eu tinha possibilidade de atingir quando eu tava lá no consultório, e como eu falei pra vocês, né, diminui bastante desses 3.000, porque não era de 6 a 8 anos, a gente tá fazendo um comparativo aqui desleal, tá? Mas resumindo a história, no Brasil, o Facebook me traz 1.800.000 usuários que têm crianças são pais que têm crianças entre 6 e 8 anos, tá? E aí, gente, eu começo dizendo pra vocês tudo isso, por quê, tá? Se você nunca fez um atendimento na tua vida, se você nunca atendeu, tem uma coisa que você ainda não sabe, que é, o teu cliente, ele vai querer impor a opinião dele, o preço dele, o jeito dele e tudo dele. Porque o ser humano é assim e o ser humano vive fazendo esse trabalho de poder, né? E o que acontece quando nós não temos autoridade, quando nós não temos uma agenda cheia, quando nós não temos muitos clientes ainda, aprendizes, pacientes, seja lá como você chame, a gente acaba se submetendo, né? Aquele tipo de cliente que fala pra você, ó, mas eu quero que você faça avaliação em 2 consultas, sendo que você sabe que uma avaliação bem feita é feita só em 9, né? Mas acontece, como eu digo, eu nunca julgo profissionais que estão iniciando, porque eu sei que é difícil. Você tá ali, você precisa daquela pessoa, seja para você iniciar teus atendimentos, para você dar rumo na tua carreira, para você ganhar um dinheirinho. Então, eu entendo assim que é complicado essa questão. Não é nem uma questão de se corromper, é uma questão mesmo de muitas vezes aceitar ali o que aquele pai, aquele cliente tá te falando, e fazer o que é possível ali para você ver andar a tua vida, né? Mas aí, o que acontece? Você se submete porque você não tem um leque muito grande de possibilidades. Você tem ali, recebeu 2 ligações ali num dia, né? Numa semana, e aí um deles que fechou com você vem com todas essas condições aí. E o que eu quero te dizer, gente, é que se você vai lá e abre o teu leque para 1.800.000 pessoas, pais, entre 6 e 8 anos. Aí a gente pode colocar aí, né? Vamos chutar aqui agora, tá? Porque no Facebook também tem de 3 a 5, tá? E tudo mais. Eu peguei só de 6 a 8 pra vocês. Mas vamos chutar que se eu colocar aqui, né, crianças, sei lá, de 2 a 10 anos, eu vá triplicar esse valor, ou vá dobrar que seja. Gente, pense. Então aqui eu tenho no mínimo 2 milhões de usuários no Facebook que podem ser meus clientes. Primeiro porque psicopedagogo não atende só crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Psicopedagogo atende crianças em idade escolar. 6 a 8 anos são crianças em idade escolar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que
Quando você tem um leque deste tamanho, tá, de pessoas, de possibilidades de atendimento, você vai fazer um funil, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Funil de vendas é uma coisa que eu aprendi agora, fazendo um curso de marketing para conseguir vender os meus cursos. Quem me conhece aqui sabe, né, que eu tenho um programa, que eu volta e meia abro as turmas. Agora faz tempo que eu não abro, inclusive. Mas enfim, eles ensinam a gente assim, que tem um funil. Então você pega lá um montão de gente, um montão, assim. O Facebook vai fazer teu anúncio pra, sei lá, vamos chutar aqui, que seja desses 2 milhões aqui, você pegue 1 milhão, tá? E aí, desse 1 milhão, a metade já não vai assistir teu vídeo até o fim. Vou chutar aqui, tá? Não vai nem assistir teu vídeo, vai passar lá e não vai nem dar bola pra você. Daí, dessa metade que viu o que você falou, mais a metade se interessou e mais a outra metade não. Resumindo a história, gente, quando chega no fim desse funil aqui, essas pessoas que realmente chegaram, que clicaram, que foram lá no teu WhatsApp, que foram pesquisar tua vida nas redes sociais, enfim, tua página profissional, e que muitas vezes vão chegar em você lá e clicar no WhatsApp para marcar um horário com você, são pessoas que realmente estão extremamente interessadas em você. Porque elas gostaram de você, do teu tom de voz, da tua forma de explicar ali o teu anúncio, enfim, tá? Então, gente, é fato que você não vai precisar se submeter aos seus clientes, porque essas pessoas vão chegar, como a gente fala, né, ó, chuchuzinho pra você. Elas vão chegar prontas, você não vai precisar ficar ali dizendo, ai não, mas me dá 10, 20, 30 reais de desconto na minha consulta, porque elas já chegaram ali prontas, tá? E por mais que role uma questão ali, muitas vezes, de pedir um desconto ou alguma coisa assim, que eu também não vou te falar que é perfeito, né? Você vai ter muito mais possibilidades, porque por mais que chegue ali um funil, né? No fundo do funil ali, que chegue um público muito menor, obviamente, do que 2 milhões, vai ser muito mais, tá? Por mais que seja um funil, é muito mais do que você pode hoje vir alcançar no seu bairro, na sua cidade, tá? É imensamente maior. Como eu falei pra vocês, são 1.800.000 pessoas, tá? Se você é uma especialista em atender crianças que tenham autismo, ou se você é uma especialista em crianças que você já atendeu uma vida inteira, crianças com síndrome de Down, agora não se fala mais, né? Trissomia, né? Do cromossomo 21. Ou então, se você é uma profissional que sabe muito bem utilizar a língua brasileira de sinais. Gente, pensa, são especialidades que muitas vezes uma família só vai encontrar em você. Ou em mais meia dúzia, que seja. E se essa outra meia dúzia não fizer atendimento online, é só você, né? Então você não tem concorrência, você abre um leque absurdo de possibilidades e de oportunidades que fazem com que esse trabalho seja imensamente especial, tá, gente? Então, você vai falar assim, nossa, Michelle, mas eu não sei fazer nada disso. Gente, hoje na internet, você acha de trás pra frente, de frente pra trás, 47 tipos de milhões de cursos sobre marketing em Facebook, Instagram e coisa nada, tá? É só você digitar ali que você vai achar milhões de tipos de cursos que vão te ensinar a fazer um impulsionamento. E nesse caso nosso da psicopedagogia, é muito simples, tá? Para você fechar a tua agenda ali do dia a dia, nossa, você vai fazer o curso mais ralé que tiver ali, e não precisa nem fazer curso, às vezes com os vídeos gratuitos que tem no YouTube ali, você já descobre como é que faz, tá? Então, essa questão, gente, de chegar a conseguir os seus clientes, os seus pacientes, os seus aprendizes, ela é muitíssimo mais ampla quando a gente está falando de virtual, tá? Aí, eu tenho certeza que a próxima pergunta tua vai ser assim, mas Michelle, como que eu vou fazer um atendimento com uma pessoa lá do outro lado do país? Ai, gente, me deu um clique aqui agora que eu vou até falar pra vocês. Sem contar brasileiros que moram fora do país, né? Quantos brasileiros que não devem passar perrengue fora do país e falar assim, meu Deus, como eu queria uma profissional aqui que conhecesse a minha cultura, a minha língua e que ajudasse aqui o meu filho na língua nativa para ele, enfim, dar conta aqui depois do que tiver, né? Mas tá, fecha parênteses, tá? Voltando, o que eu tava falando pra vocês mesmo? Agora até me perdi já.
Ah, Michele, mas como é que eu vou atender uma pessoa que tá lá do outro lado do mundo, se for de outro país? Ou uma pessoa que tá eu tô no sul, a pessoa tá lá no norte do país. Como que eu vou fazer para atender essa pessoa? Eu preciso entregar materiais na casa desse cliente, enfim, né? Aí eu te digo que nós temos duas formas de atendimento. Uma delas é uma forma com a qual eu, Michele, não concordo por tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Enfim, de todos os cursos que eu fiz na minha vida, eu vejo que não funciona, que é você trazer um monte de material digital para a criança no computador, no celular ali que ela vai estar assistindo, e você faz, tá? Eu, sinceramente, acho que isso não funciona, porque tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, na universidade, na especialização, no mestrado e no consultório, inclusive, né? Que afinal de contas foram 8, 9 anos de atendimentos. Tudo que eu vi foi que a criança precisa manipular o concreto para aprender. Então, como fazer isso se você tá lá do outro lado do país, né? Então, eu já vou responder isso para vocês. Calma, segura aí, tá? Eu te digo que a primeira coisa que você vai precisar, tá? Por exemplo, né? Porque a segunda pergunta que eu separei aqui pra vocês é assim: eu nunca fiz um atendimento na minha vida, então como é que eu vou fazer o online? Como é que eu vou começar no online já, né? E eu digo pra vocês que uma coisa que vocês vão precisar, obviamente, seja no online ou seja no presencial, é de supervisão. É de alguém que esteja caminhando junto realmente e te dizendo: olha, isso dá, isso não dá. Você vai levar todas as perguntas pra essa pessoa, pra essa profissional que é um pouco mais experiente que você ou muito mais experiente que você, tá? Mas isso é fato que você vai precisar, seja no presencial ou seja no online. Claro que no online você vai precisar de mais detalhes, de mais ajustes, porque aí entra naquilo que eu falei que eu ia voltar aqui sobre a manipulação do concreto, né? Como é que eu vou fazer isso no concreto? Então você vai precisar de uma profissional um pouco mais experiente que você, que ela vai te dar todas as dicas sobre como adaptar todos esses materiais, né? Eu já dei aqui para vocês algumas dicas de como que pode ser feito, né? E é claro que cada caso, ou seja, cada idade, cada nível de desenvolvimento cognitivo das crianças, essa supervisão, esse apoio que nós vamos dar ali para aquela profissional vai mudando, obviamente, né? Um serviço totalmente personalizado. Mas é isso, tá? Você vai precisar nada mais, nada menos do que uma pessoa mais experiente para te ajudar a fazer essas adaptações. Só que, claro, se você quer fazer no online, você precisa de uma pessoa que tem experiência no online, aquela coisa toda, né? Tá? Mas é supervisão, tá, gente? Ou, obviamente, participar de algum curso de capacitação e tudo mais, tá? Mas a gente já vai voltar aí, tá? Não se preocupe, que você vai falar pra mim que você não tem dinheiro pra fazer supervisão, eu sei disso. Calma. Gente, ó, Michele, dá pra fazer avaliação psicopedagógica online? Então, gente, assim, eu não sei se vocês sabem, mas como que eu comecei toda essa história de gravar os vídeos, né, com essas adaptações para online. Foi, obviamente, né, com a pandemia, tudo o que aconteceu, eu via que as minhas alunas do meu programa estavam sofrendo, no sentido de que elas muitas vezes não conseguiam fazer os atendimentos porque estava tudo parado, né? Então, assim, eu dou uma supervisão para as minhas alunas e elas diziam: Michele, eu não tô conseguindo fazer os atendimentos porque tá tudo parado, como é que eu vou fazer supervisão, né, e tudo mais. E eu via que aquilo tava tudo muito triste. Naquela época era tudo presencial, eu nunca ofertei supervisão online, né? Era presencial no sentido de que elas faziam presencial, eu com elas eu fazia online, tá? E aí eu pensei assim: gente, isso precisa mudar, essa ficha tem que mudar. A gente não pode ficar aqui dizendo que não dá pra fazer e as profissionais passando fome e as crianças cheias de necessidades específicas em relação à aprendizagem, né? Principalmente por causa da pandemia, né? E a gente não vai fazer nada. Então, eu peguei as minhas alunas, criei um grupo no WhatsApp lá com um desafio, assim, então já dei uma filtrada nas minhas alunas, porque só entrou quem quis muito ali. E foi muito legal. O nome do grupo era realmente Desafio Virtual, né? Desafio, Tenda Virtual, enfim, gente, o nome é esse, tá? E aí que foi muito, muito, muito legal. Está sendo muito legal, porque eu e as minhas alunas, a gente está todos os dias trocando ideias e materiais, ideias de adaptações para fazer os atendimentos no online, tá? Só que o que é mais importante de tudo isso? A gente está fazendo, né, testes no sentido, não no sentido pejorativo da palavra, mas assim, com muita responsabilidade e com muito respeito à infância e aos aprendizes que a gente está trabalhando, mas são
são adaptações que precisam ser testadas, né? Então, em alguns momentos a gente fala, olha, deu certo, outros não deu certo, aqui foi muito bacana, aqui essa família não foi. E nós estamos nesse grupo em que juntas nós estamos fazendo essas adaptações e amadurecendo todas essas ideias. E tá sendo fantástico, tá? Bom, gente, o que nós, conseguimos até agora? Em relação à parte da avaliação, todas as adaptações estão quase prontas, estão feitas já, tá? E a gente descobriu que sim, dá pra fazer. Dá pra fazer avaliação online, inclusive eu já estou fazendo e algumas alunas minhas, né, já estão fazendo também. Como que a gente faz isso, tá? A gente dá um manual pronto e totalmente completo para os pais, com todas as medidas de todos os materiais que eles precisam e de uma forma extremamente simples, tá? Ou seja, não é nada complexo, não vou pedir para o pai ficar lá horas procurando material. E a semana por semana, conforme vai passando, a gente vai mandando. Para a próxima consulta eu preciso desse material, para a próxima consulta eu preciso desse material. E assim a gente consegue fazer a avaliação, sendo que a criança lá do outro lado que vai estar manipulando esse material. E não nós. Não sou eu que vou estar aqui manipulando e mostrando aqui para a criança. Não. Eu vou estar aqui com um material igualzinho ao dela. Tá? Mas ela vai ter um material lá e ela vai manipular aquele material que as provas operatórias piagetianas, né, que é o que a gente utiliza, que as provas necessitam, tá? E aí essa criança vai fazer lá do outro lado. Ah, Michele, mas como que faz as transformações? A gente utiliza uma pessoa da família, tá? Ah, Michele, mas como é que eu faço para trabalhar com a família? Então, são muitas questões que nós vamos aprender juntas. Por exemplo, orientação de pais é uma coisa que já é muito complexo e muito profundo no presencial, né? Nós sabemos que tem pais que são extremamente engajados e que fazem tudo de uma forma muito legal, conforme a gente orienta, e tem pais que não fazem nada, eles só largam a criança lá na clínica e vão buscar. Isso quando eles não atrasam 2 horas e a criança fica lá sentada esperando o pai buscar, né? Se você já teve seus atendimentos, você vai saber que isso é real mesmo, que acontece. Então, vão ter famílias com perfis difíceis e vão ter famílias com perfis melhores, né? Mas o fato é que dá pra fazer, a gente vai precisar sim de uma interação maior com a família, mas tudo isso faz parte, inclusive faz parte desse grupo de estudos aí, de trabalho que eu tô fazendo com as minhas alunas, tá bom? Então, dá pra fazer avaliação psicopedagógica online, dá pra aplicar provas operatórias piagetianas com as adaptações necessárias, né? E dá para aplicar também técnicas projetivas psicopedagógicas, que são aquelas que nós investigamos a parte afetiva do aprendiz, a relação afetiva que aquele aprendiz tem com o seu processo de aprender, da aprendizagem, tá? Então aquela criança tem um vínculo afetivo, negativo, positivo, quem que é um referencial de aprendizagem para ela, familiar, escolar, consigo mesmo, como que ele é consigo mesmo, tudo isso voltado, obviamente, para sua afetividade ligada à aprendizagem, tá? Mas é possível, tá? É possível de fazer no online também, tem as adaptações necessárias, mas dá para fazer, tá? Michele, dá pra fazer com uma família que eu não conheço, que eu nunca vi na vida? Como é que eu vou fazer com uma família que eu nunca vi na vida? Gente, você vai fazer da mesma forma que você faz no online. Eu achei engraçado até quando eu recebi essa pergunta, porque eu achei a pergunta mais fácil de ser respondida. Assim, no sentido de que, você vai fazer com essa família do mesmo jeito que você faz no presencial. Porque com a família, nada mais é do que conversa, enquadramento, né, que a gente fala na psicopedagogia, enquadrar aquela família, falar todas as questões ali de regras, condutas e como que vai funcionar a tua forma de trabalhar, né, porque agora a gente já tá falando lembra que a gente tá falando de clientes, de aprendizes, de famílias que respeitam o seu trabalho, não é você que está se submetendo as poucas famílias que tem ali perto de você na tua cidade pequena, vamos dizer, né? Então você vai ser autoridade, você já vai ter colocado bastante conteúdo de valor nas suas redes sociais. Quando essa família chegar em você, eles vão te ver como autoridade e eles vão te respeitar e eles vão fazer do jeito que você acha que deve ser feito, porque o serviço é seu, né? Eles estão te contratando. Então você vai fazer com essa família como a gente faz no consultório presencial.
tá? Eu vou te dizer aqui como que eu sempre fiz e baseada sempre na... Deixa eu fechar aqui que tá acabando a bateria no meu telefone. Sempre baseada na epistemologia convergente do Jorge Visca, tá? Eu sempre fazia assim, eu recebia os pais em primeiro lugar, sem a criança, para uma bela e boa conversa, que eu chamava assim de queixa, vamos dizer assim, né? Que o pai vai trazer a queixa. Então, por que você veio aqui? O que acontece? Tal, tal, tal. É uma conversa muito profunda, que às vezes se estende, mas que é muito importante. E você ali vai criar laços com os pais. Eles vão passar a confiar em você, eles vão ver se eles têm essa empatia com você. Tanto que essa consulta, muitas vezes eu ofertei ela gratuitamente na clínica, porque eu entendia que era somente dessa forma que os pais iriam decidir ou não se eles iam iniciar com o tratamento comigo, porque eles poderiam não gostar de mim, né? Então, esse primeiro momento é uma conversa muito profunda com os pais. E aí você já criou um vínculo com os pais. Depois, você vai ter um momento com a criança que você vai fazer lá a entrevista operativa centrada na aprendizagem, que também é um momento em que você vai estar, obviamente, já de olho, né, investigando várias coisas, mas que você vai estar ali com um objetivo muito grande, que é criar laços com aquela criança. Então você vai brincar, você vai trazer palavras de afirmação, você vai utilizar coisas que você tem em comum com ela, você vai utilizar várias técnicas para você se aproximar daquela criança. Você não precisa tocar nela para criar um vínculo, um laço com ela, tá? Então, todas essas técnicas, né, elas fazem parte da psicopedagogia em si, né? Então, assim, você não precisa tocar na criança, né? Você não precisa estar ali respirando o mesmo ar que aquela criança para você criar um vínculo com ela, tá bom? Você vai mostrar o que vocês têm em comum. Ah, você gosta disso, eu também gosto. Enfim, tá? Você vai usar todas as suas estratégias enquanto psicopedagoga para ganhar a confiança daquela criança, certo? E aí depois vocês entram com as observações lúdicas, ou seja, você vai brincar com aquela criança até que ela vai começar a baixar a guarda. E aí começa um processo dentro dessa avaliação que não me cabe mais trazer aqui um protocolo. Por quê? Porque vai depender de cada ser humano, de cada aprendiz, de cada criança que você vai atender. Se for uma criança que ainda continua muito ressabiada, e depende muito da idade também, ixi, gente, aqui entra um leque absurdo, né? Mas resumindo a história, você vai decidir se na próxima você já vai iniciar a avaliação com provas operatórias, com técnicas projetivas, psicopedagógicas, ou se você vai fazer mais uma sessão de vínculo, para criação de vínculo, tá? Você também pode decidir se essas consultas em que você vai criar vínculo, a mãe vai estar junto ou não, porque, como eu falei, depende da personalidade, depende da condição, depende da idade daquela criança, você vai definir, tá? A hora que você achar que o aprendiz está pronto, você vai iniciar com a avaliação. E aí vão ter momentos em que a família vai estar junto e vão ter momentos em que a família não vai estar junto, e tudo isso vai depender da idade, da condição, do jeito, enfim, tá? De tudo que envolve aquele universo daquele aprendiz. Tudo isso vai depender de cada caso. Mas o que eu quero dizer é, não precisamos respirar o mesmo ar para criar vínculos, tá bom? Com essa família. Através de uma conversa muito sincera, muito profunda e com técnicas, né, mesmo psicopedagógicas, né, que a gente sabe que nós temos hoje formas de intervenção que são objetivas, mas nós temos formas de intervenção que são subjetivas, né? Então, com tudo isso, você vai fazendo esse trabalho de criar vínculo com aquela família, tá bom? E com a criança, principalmente, né? E aí, gente, pra terminar aqui também, uma outra pergunta aqui que eu separei, que eu achei super importante, porque, de fato, como eu também já passei por isso nos meus atendimentos, então eu resolvi trazer. Que é assim, né? Ah, como é que eu faço em relação à internet, que fica caindo? Isso pode gerar um bloqueio lá na criança, a hora que criou o vínculo lá, caiu a internet e tudo mais, ou o celular e tudo mais. Bom, então o que eu queria dizer pra vocês, gente? Em relação ao tipo de internet que você vai ter que ter, tá?
é o mesmo tipo de internet, de pacote, de velocidade, enfim, que você precisa se é um pai, uma mãe que tem uma criança nas aulas online, tá? Então essa família, ela já está familiarizada com isso. Se for uma família, se você é um profissional que atende crianças carentes ou que atende uma família com uma condição, né, menos favorável, aí são outras questões, né, que tem que ser adaptadas e vocês vão ter que pensar juntos como fazer isso, né? Se vão mudar o local, se essa família vai para um local que tenha Wi-Fi gratuito, enfim, tá? Mas você vai ter que ter um pacote de internet que seja condizente aí com uma transmissão aqui ao vivo, tá? Porque não dá para se iludir também achando que não precisa ter isso, porque realmente quando fica caindo é muito ruim. Aí a gente perde o raciocínio, a criança também, e se você está querendo criar vínculo, então é pior ainda, tá? Então, nesse sentido, eu não vou mentir pra vocês. Mas fora isso, gente, você vai precisar de um tripézinho desses maleável, sabe? Eu juro pra vocês que eu comprei um por R$20 esses dias atrás. Que daí você coloca ali e ele vai virando assim. Então, se você quiser mostrar teu rosto, você mostra teu rosto, daí você vira aqui pra criança ver alguma coisa que você tá manuseando aqui, tá? E a família de lá também, é bom que ela tenha também não é nem, gente, não é nem tripé. Eu vou tirar uma foto e vou deixar aqui pra vocês, tá? No final do vídeo, vou tirar. É que eu tô usando agora, nesse momento aqui, tá? Mas é um negócio ali, ó, ele tem um prendedor que você coloca aqui na mesa e ele fica já ali com o celular preso e fica maleável também, tá? E ainda por cima de quebra vem com uma luzinha ali que deixa o vídeo com uma luminosidade melhor, tá bom? Aí outra coisa que você vai precisar provavelmente é de um fone de ouvido que vai ter o microfone junto, tá? Que é tipo esses daqui, assim, ó. Eu tenho o meu aqui de lapela aqui, que eu gosto de usar bastante, mas ó, isso aqui tem um microfone, tá? E ajuda muito porque muitas vezes a gente tá um pouquinho mais longe do celular e pode ser que daí a criança não te ouça bem lá e tudo mais, tá? E é bom também, se possível, que a família tenha, ou não, porque a criança geralmente grita, né? Ai, gente, eu também grito muito, porque eu sei disso. Mas é engraçado porque mesmo assim eu gosto de usar microfone, tá? Mas, gente, fora isso, fora o seu celular, fora um pacotinho de internet que você consiga fazer uma transmissão online e fora um tripézinho maleável, todo o resto se constrói de uma forma praticamente, como é que eu vou dizer, por osmose, entende o que eu quero dizer? No sentido de que tudo que você precisaria no presencial, você vai dar um jeito de fazer no online. O que não tem jeito de resolver no online? É a tua falta de conhecimento. Isso não tem jeito de resolver, tá? Porque isso não é uma adaptação, isso é uma formação. Então, assim, por exemplo, né? Quando eu falo que eu tô fazendo esse trabalho com as minhas alunas, são alunas que entraram no meu programa com o intuito de aprender a aplicar provas operatórias e fazer a intervenção com jogos lógicos. Então, elas já estão num programa que é muito profundo, né? Que é muito arroz com feijão, aquela raiz, aquela base mesmo da psicopedagogia. E eu, por exemplo, no meu programa, eu não ensino a aplicar técnicas projetivas. Por quê? Porque eu quero estar muito aprofundada nas provas operatórias, que são as provas que a gente usa para fazer avaliação cognitiva, tá? E as técnicas projetivas a gente usa para fazer aquela parte afetiva ali que eu falei para vocês. Porque a adaptação das técnicas projetivas, que são da parte afetiva, elas são muito simples e muito fáceis de serem feitas, tá? Agora, as provas operatórias, que é fazer aqueles testes, as provas para você ver o nível cognitivo da criança, sendo que ela tem todos aqueles materiais que ela vai ter que manusear, essa parte sim, né? Eu sempre ensinei e sempre fui, como é que eu vou dizer? Sempre fui apaixonada por essa área, tá? Dentro da psicopedagogia, exatamente pela complexidade e responsabilidade que ela traz, certo? Então, essas minhas alunas que a gente está fazendo essa adaptação para online, já são alunas que fizeram o meu programa, que já estão de um jeito ou de outro, elas já estão aprofundadas em relação a essas técnicas, certo? Então, assim, o que você precisa para iniciar hoje, tá? Se você se sente insegura,
Você vai se aprofundar nos conhecimentos da psicopedagogia, tá? Então, por exemplo, como eu falei, prova operatória é arroz com feijão, né? Faça um curso que você vai aprofundar nisso. E aí, automaticamente, você vai saber fazer o online, tá? Automaticamente que eu digo, claro, vai ter as adaptações, você vai precisar de um material específico, você vai precisar muitas vezes de um grupo de apoio, mas acontece, a coisa vai, né? Agora, se você não tem a base, aí vai ficar difícil em todas as situações, inclusive no presencial, tá bom? Gente, então eu acho que por hoje é isso, tá? Eu já trouxe muita informação aqui pra vocês. Eu adoro que vocês mandem as perguntas lá pra eu poder fazer isso que eu fiz aqui hoje. Eu adoro, assim, porque eu acho que fica muito racional, sabe? Assim, fica um raciocínio lógico muito bom e poder trazer pra vocês esses vídeos mais longos, tá? Essas aulas mais longas, assim, juntando as perguntas que vocês têm, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu fico esperando as próximas perguntas de vocês pra fazer aqui mais um episódio dessa série, tá bom? Pra você construir o seu consultório virtual somente com seu celular, mas com uma metodologia concreta, gente, é uma metodologia totalmente inovadora que eu tô criando e eu quero trazer para vocês, tá bom? Beijo!